Pegue a palavra de Deus e abra comigo em Marcos, no capítulo 1, no verso de número 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam, e o que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. É interessante aqui esse texto, que parece que os discípulos já sabiam onde Jesus estava. Se os discípulos eles vão ao encontro de Jesus, Jesus vai para um lugar deserto, e eles conseguem ali encontrar o Mestre Jesus, isso é uma evidência que isso fazia parte da rotina do Senhor Jesus. O Mestre, ele tinha uma rotina de acordar cedo, muito cedo, ao tal ponto que está dizendo aqui que ainda estava escuro. Ele ia para um lugar deserto, e ali ele orava ao Senhor. Lembrando que Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor e ele também é o servo, no sentido de nos ensinar como nós devemos servir. Ele é servo e ao mesmo tempo ele é Senhor. Ele é servo quando ele nos dá a sua palavra. Ele é servo quando ele nos deu toda a sua vida e toda a sua pegada, ele nos ensina. E sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. E os discípulos vão atrás do Mestre. Semana passada nós falamos sobre o milagre da manhã, e hoje nós vamos dar a continuidade da mensagem, o milagre da manhã. Você repara que antes de Jesus exercer o seu trabalho, não é? O Mestre, ele entrega o seu dia com um momento de caminhada até o deserto e um momento também de oração. Por que muito cedo? Porque quando a gente acorda muito cedo, ou cedo, não é? Você vai desfrutar de um maior silêncio, que durante o dia, né, durante a correria ou da hora do rush, você não vai encontrar em lugar nenhum. Talvez você esteja dizendo: mas poxa, Jesus não podia fazer isso na própria casa onde ele estava? De maneira nenhuma. Por quê? Aonde Jesus estava instalado tinha muita gente. As casas naquela época não tinham tantos cômodos assim, principalmente de casas humildes, onde Jesus mais habitava. Então ele levanta cedo e antes de ele exercer o seu trabalho ministerial, ele vai se entregar em oração. Então, o que isso mostra aqui para nós? Que antes de qualquer coisa, a primeira coisa que nós devemos fazer ao levantar no nosso dia é entregar o nosso dia nas mãos de Deus com um momento de oração, com um momento de silêncio, amados. Porque muitas pessoas já não têm mais esse momento de oração com Deus. As pessoas estão tão relaxadas espiritualmente, que elas já não têm nem momento sequer para dobrar o joelho e agradecer a Deus. Por quê? Porque muitas vezes faz parte de uma rotina, não é? De acordar em cima da hora de ir para o trabalho, e por isso a pessoa faz tudo nas pressas, e por isso muitas vezes a pessoa já acorda de mau humor, ao tal ponto que ela não consegue separar minutos da sua manhã para agradecer o Senhor da alma dela, agradecer aquele que nos fez, agradecer pela vida, por tudo que Deus faz. Embora a gente já ouça há muito tempo isso: Deus ajuda quem cedo madruga. Você repara que há uma grande similaridade a acordar cedo com o trabalho. Você repara só. Repara que há uma grande associação ao acordar cedo e uma pessoa que é proativa para fazer as coisas. E muitas vezes
a dormir muito tarde está associado muitas vezes à preguiça, ou até mesmo dormir longas horas, tempos demais, está associado à preguiça. Repara no que Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 6, no verso de número 5. Enquanto nós vamos ministrando, você vai entendendo. Nas primeiras horas da manhã é possível ter um momento, amados, de solidão e silêncio, amados. É um silêncio próprio para você cuidar da sua mente e também para você cuidar do seu corpo. Não adianta a gente ter uma vida tão atarefada se antes a gente não acorda e entrega o nosso dia nas mãos de Deus. Não adianta, amados. Lembra que a gente disse semana passada, a maneira como acordamos muitas vezes dita como vai ser o nosso dia a dia. Olha o que Jesus nos ensina. E quando orares, versículo 5, Mateus 6, 5, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Jesus está mostrando que existe grupos de pessoas e grupos de religiosos que não oram porque tem comunhão com Deus, não oram porque não tem intimidade com Deus, eles oram simplesmente para colocar um estereótipo ou para mostrar para as pessoas que eles são homens de oração. Uma das coisas que eu amo em Jesus é a sua retidão, é a forma como ele era reto nas coisas. Eu estava até conversando isso com os colegas do trabalho esses dias. Todas as vezes que homens vinham bajular Jesus dava logo um retão com as palavras, amados. O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom é um só que é Deus. Ou seja, Jesus já estava mostrando logo: você que está se achando bom, você está me chamando de bom, mas eu sei que você se acha uma pessoa boa, quando na verdade você não é. Bom é um só que é Deus. Tu sabe os mandamentos? Não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe e tal. Isso tudo eu tenho guardado, mestre, desde a minha mocidade. Você vê que uma pessoa soberba, ela sempre vai dizer: eu estou fazendo tudo certinho, eu guardo tudo. Mentira, amados. Jesus chega para o jovem rico e fala: então pega tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro eterno. Ele saiu triste e contrariado com as palavras. Nicodemos chega para Jesus, um religioso, um mestre, um homem famosíssimo, chega para Jesus e diz assim: mestre, os sinais que o senhor faz vêm de Deus. Ninguém que faz esses sinais aí faz isso sem que Deus esteja com ele. Jesus chega para Nicodemos e fala logo: se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não vem com bajulação com Jesus, que não dá, amados, né? A gente vem muitas vezes para os cultos para somente buscar pelas nossas necessidades, para somente muitas vezes buscar pelaquilo que nós ansiamos para os nossos projetos pessoais, e muitas vezes Deus fala para nós: precisa se arrepender dos pecados. E Jesus diz: quando vocês orarem, não fiquem fazendo essas coisas para se exibirem para os outros, que vocês são espirituais, que vocês são homens de orações. Não faça isso. Faz isso aqui, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai, que vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto, ele te recompensará. Por isso que não é nada melhor, amados, de você estar no teu quarto ali naquele silêncio, de manhã cedinho já, e você orar a Deus, sabe, aquele momento de coração contrito, e aquele momento quando a gente derrama nossas lágrimas, é um dos melhores momentos, é quando as lágrimas rolam, ou não é verdade, amados? O coração compungido na presença de Deus, quebrantado, muitas vezes açoitado pelas aflições dessa vida, e a gente entra no nosso quarto, e ali a gente faz a nossa oração com as aflições desse mundo, e a gente pede a Deus força, pede a Deus para continuar caminhando, pede ao Senhor para não pecar contra o seu Espírito Santo, pede a Deus para não fraquejar, pede a Deus para não cair, não é?
Faz parte da oração do cristão: Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Quantas vezes, com sinceridade, no silêncio, você consegue alimentar a tua alma de tal maneira que o Senhor renova e revigora as tuas forças. Então essa precisa ser, a atitude do cristão, e diariamente fazer isso. Precisa pegar o teu hábito ao tal ponto de você pular da cama cedo, sem sequer precisar de despertador. Porque vai chegar um momento que o teu psicológico, o teu corpo, ele vai acostumar, você já vai pular da cama direto, sem despertador, no horário certo. E ali você vai, com a primeira coisa do seu dia, vai entrar em comunhão, vai agradecer, vai buscar a Deus, vai orar por alguém que talvez está te fazendo mal, por alguém muitas vezes que fez algo que você não gostou, vai orar pelo teu inimigo e assim vai. Vai orar por quem precisa estar na presença de Deus de verdade e arrepender-se dos pecados. Essa deve ser a nossa atitude. Isso tem que ser como um cântico já de manhã cedo. Salmo de número 108. 108. Isso aqui era um cântico em Israel. Olha isso, acompanha comigo para você ver só. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério, despertai harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Você sabe que horas mais ou menos dá o romper da alva? Em média 5:30 às 6 horas da manhã. Essa era uma prática dos judeus, era uma prática do povo de Israel. Despertarei ao romper da alva. Qual é o motivo de ele despertar? A primeira coisa que ele faz quando ele desperta, o salmista, isso era um cântico em Israel. Olha o que ele faz: louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua bondade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Você vê, desperta a alva, o sol está nascendo e ele está lá acordando e glorificando o nome de Deus. Mas uma vez que uma pessoa acorda à tarde, perto já de ir para o trabalho, não dá para manter o coração focado. Ela vai ficar muitas vezes ansiosa, vai fazer tudo de má vontade, ainda vai acordar reclamando da vida. Existem benefícios comprovados cientificamente para aqueles que acordam cedo. Você vê que era uma prática dentro de Israel. Você vê que é uma prática do próprio Jesus. Práticas de Cristo eu quero cumprir, eu quero seguir também. Eu era uma pessoa que procrastinava muito antigamente. Acordava muitas vezes entre 10, 11 horas da manhã. Era uma pessoa assim, amados, preguiçosa mesmo. Mas depois que eu comecei, amados, a cumprir a palavra de Deus, seguir esses princípios bíblicos, a minha vida ela mudou em todos os sentidos. Olha só uma coisa aqui que eu vou te mostrar. O aumento, quando você acorda cedo, você aumenta a proatividade, Você tem atividades, você vai ficar mais proativo. E você tem menos risco de procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que ela tem uma coisa para fazer e ela deixa aquilo para depois. O problema está na frente dela. Ela diz assim, negócio simples de fazer. Às vezes é só baixar e fazer um negócio. Depois eu faço isso aí. Depois eu faço isso. Depois eu faço. Aí passa o outro dia. Depois eu faço isso. Passou uma semana. Depois eu faço. Isso aí é moleza, coisa boba. Isso é fácil. Um mês. Às vezes passa um ano, a pessoa não consegue fazer um negócio simples. Isso se chama procrastinação, coisa simples. A pessoa não consegue nem sequer pegar uma passagem, um texto da Bíblia, um capítulo para ler. Isso é procrastinação. Depois eu leio a Bíblia. Esse depois vai se extinguindo quando vê a pessoa está até anos sem nunca ler a Bíblia, amados.
é o procrastinador. Isso está ligado justamente a como a pessoa acorda. Olha só, o biólogo alemão Christoph Hendler, da Universidade de Heidelberg, Alemanha, ele investigou os hábitos de 367 estudantes e ele concluiu que aqueles que acordavam mais cedo obtinham mais sucesso acadêmico e profissional e eram mais proativos e cooperativos. Isso foi um estudo, amados. Foi um estudo que levou à observação de 367 estudantes e chegou-se a essa conclusão: aqueles que acordavam mais cedo eram mais proativos, eram mais cooperativos e por aí vai. É claro que todo hábito precisa estar primeiramente sustentado na palavra de Deus. Olha o que diz no Salmo aí de número 127, queridos. Salmo 127, no verso 1 em diante. Nós falamos bastante sobre o celular na semana passada, né? E é uma grande realidade, amados. O quão de tempo as pessoas estão perdendo, longas horas nas redes sociais. Muitas vezes pesquisando coisas e vendo coisas que não edificam em absolutamente nada. A pessoa já acorda, pum, já pega o celular. Já acende aquela luz, em vez de pegar e ir direto tomar uma luz solar, ela já vai direto para a luz do celular na cara. Por isso que às vezes está dando umas dor de cabeça aqui, e você talvez está com problema de insônia, isso está ligado diretamente à iluminação do celular e à radiação que fica constantemente diante dos seus olhos. Aí a pessoa está ali, acordou, né? Cheio de coisa para fazer. Vou ficar aqui só um pouquinho, meia hora. Aí começa a ver os stories, os feeds. Olha lá, aconteceu isso aqui, ó. Mataram tal coisa. Falararuama aqui, ó. Olha lá. Aí começa. Aí deu 30 minutos, está no telefone. Calma aí, mais meia horinha só, mais meia horinha só. Eu juro que daqui a meia hora depois, mais meia horinha só, eu vou levantar. Aí continua. Aí quando chega as meia hora depois, só mais uma horinha, não tem muita coisa para fazer mesmo, né? Aí vai embora, meu irmão, e foi 2, 3 horas do dia ali, e se perdeu, e o dia fica arrastado, aquela coisa arrastada, sabe? Aí não consegue preparar aquela comida com qualidade. Aí o que faz? Não consegue preparar. Mas você sabe que uma comida mais preparada é uma comida mais saudável do que uma comida rápida. Vou fazer a comida rápida aqui, e aí vai fazendo aqueles fast food, aquelas comidas rápidas todo dia, né? Fritura toda hora. Isso afeta até a saúde da pessoa. Porque ela vai procurar, ela não vai trabalhar a comida dela com bastante legumes, com os temperos, aquela coisa bonita, sabe? Saudável, fica leve quando você come. Não é? Com amor, vai fazer aquela coisa, não é, prazerosa. A pessoa não consegue ter prazer. Amados, cozinhar tem que ser algo prazeroso para a gente. Olha o que diz aí o Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Você vê que era o costume já do povão, acordar de madrugada. Repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele está desestimulando o acordar cedo? Não. Ele está dizendo que uma pessoa, por mais que ela levante cedo, por mais que ela pode ter sucesso diante dos homens, se ela não tem um temor de Deus, se ela não se... Por isso que o milagre da manhã nosso é chamado milagre da manhã bíblico. Porque existe o Milagre da Manhã, que é um livro mesmo secular, o livro é até bom, né? Estimula as pessoas a acordar cedo, fala das boas práticas também. Mas não adianta nada fazer tudo isso se não temer a Deus, porque o princípio de toda a sabedoria é temer a Deus. Não adianta ter sucesso diante dos homens e não ter sucesso na caminhada da fé, na caminhada cristã. Nada disso, amados, vai adiantar. E de alguns benefícios também que traz acordar cedo, você tem mais disposição, uma disposição física
e também uma disposição mental. Vou citar uma outra matéria aqui, um estudo que foi realizado, tá? Uma pesquisa realizada pelo Dr. Joey Heber, da Universidade Brixton, na Inglaterra. Ele demonstrou que pessoas que acordam cedo, elas têm maior cuidado com a sua saúde, né? Tem tudo a ver com o que eu falei da questão de preparar um alimento melhor e mais saudável. Ela tem mais cuidado com a sua saúde e sofre menos de ansiedade. Ela sofre menos de ansiedade que aquelas que acordam mais tarde. Então você reparou que há de fato uma associação, e que eu sempre digo para você que a Bíblia é o maior professor que existe no mundo. Aqui tem aula de economia, geografia, matemática, português, física, meu irmão, assuntos, metafísica. Aqui tem aula de tudo, né? E eu vou te falar, hein? Eu era um dos piores alunos da escola. Comecei a ler a Bíblia, ela foi me instruindo, me ensinando, quantas coisas eu fui aprendendo com a palavra de Deus. Por isso que a gente deve meditar sempre. Amados, acordar cedo, você muitas vezes evita a fadiga e a preguiça. Olha o que diz aí em Provérbios capítulo 6, acompanha comigo. Provérbios capítulo 6, no verso 6. Provérbios capítulo 6, no verso de número 6. Olha só, mas a palavra de Deus tem tudo, você não pode ignorar nada. Ela fala de saúde alimentar, ela fala de educação financeira, ela fala da alma do ser humano, ela fala justamente que o homem é mau e que carece de um Salvador de Deus. E você, no dia a dia, você vive e sabe que isso é verdade. Ela te dá e te mostra o caminho de uma salvação, de uma vida muito além do que os teus olhos podem ver. Ela te ensina a cuidar do seu corpo e passar a olhar o teu corpo como uma dádiva que Deus deu. Então você vai cuidar mais da tua saúde, você vai se preocupar mais com Ele. Ela te ensina tudo, eu fico maravilhado, irmão, sinceramente. Meu irmão, não tem como, se a pessoa de fato lê a Escritura com temor, ela vê que o cuidado de Deus visa todas as áreas do ser humano. Olha o que diz aí, amados. Olha aí, ó. Olha o que a palavra fala em relação à preguiça, que muitas vezes quer dominar a gente, ó. Vá-te com quem? Vá-te com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ó, aprende com o animalzinho. Olha aí como é que é o bichinho, um insetozinho pequenininho. Aprende com ele. O qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ela ajunta o seu mantimento, né? Porque tem pessoas que dizem assim, eu não tenho patrão nenhum, né? Eu posso fazer o que eu quero. Mas olha o exemplo que ele dá da formiga, ó. Não tem patrão, não tem, mas ela é proativa. Olha o versículo 10. Um pouco de sono. Versículo 9, melhor. Ó preguiçoso, até quanto ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando os braços, ó, pessoa preguiçosa. Né? Você vê que as mãos está ligado à ação, em cruzar os braços está ligado a uma pessoa que é preguiçosa. Encruzado as mãos para estar como, amados? Para estar deitado. A ti sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então muitas vezes você vê que também a preguiça está associado também a dificuldades financeiras. É claro que isso não vou generalizar, porque os burundianos trabalham bastante, e por mais que eles trabalham bastante, o país deles de fato é um país economicamente complicado, né? Complicado mesmo, um país realmente onde eles ganham $15 por mês,
né? E olhe lá, 15 dólares assim por cima. Muitos ganham 10 dólares. A cada 3 pessoas lá na Borúndia, 1 está desempregado. Meu irmão, poucos têm bicicleta para trabalhar. Quem tem bicicleta lá para trabalhar é como se fosse o classe média daquele lugar, não é? É um povo pobre, é um povo que passa dificuldades, não é por causa da preguiça, é por causa da situação. E às vezes no Brasil também nós vemos isso, quando o governo sufoca a gente com altos impostos, né? E quer passar mal do coração é ir no mercado, né, irmãos? Eu sempre tenho dito isso aqui. O lugar de ficar com aflição no coração, irmãos. Sobe um negócio assim, né? Você vai no mercado, né? Uma coisa que tem me chamado muita atenção é a cenoura. Meu Deus do céu, olho para a cenoura, não baixa mais do que 10 reais. Não baixa menos que 10 reais na cenoura, irmãos. Ela está entre 10, 14, 12. Falei, Jesus Cristo, o que é isso? É ouro? Não é? Então assim, sobe aquela aflição mesmo no país. Então é claro, se você tem um país que tem uma inflação alta e o preço das coisas sobe e o salário do povão continua na mesma, é claro que a dificuldade ela vai chegar. Mas aí a dificuldade chegou. E o que a gente faz? Vamos cruzar os braços igual aqui o preguiçoso? Não tem como, amados. Não tem como. Vamos ter que trabalhar dobrado, triplicado, e a gente não pode deixar a nossa família na mão. Não podemos negociar nesse sentido. Mas tem aqueles que, por mais que a situação está difícil, ainda assim cruzam os braços e ainda reclamam da vida, né? Olha, irmãos, o homem assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a necessidade como um homem armado. Tem pessoas que não estão melhores por causa da preguiça. Isso é fato, amados. E quando eu falo da preguiça, né? E se a gente vive em cônjuge, em casal, em família, todo mundo precisa estar proativo para todo mundo prosperar junto. A verdade é essa, irmãos. Olha, uma coisa é certa também, amados. Acordar cedo traz mais felicidade e menos chances de ter pensamentos negativos e também depressão. Eu estou citando diversos estudos aqui para não falar algo que é da minha cabeça. Está falando algo que é da minha cabeça. Eu primeiro estou indo na Bíblia, te mostrando esses efeitos, que o acordar cedo já é uma prática da Bíblia há muitos anos. E eu estou te mostrando que a ciência vai junto com isso. Ó, um estudo americano apresentou como resultado que as pessoas que acordam mais tarde, olha só, elas estão mais propensas a ter mau humor, tá? Pensamentos negativos, né? Sabe aquela pessoa que, né, nunca consegue ver nada como positivo, tudo é algo negativo. Está associado também a acordar mal, a dormir tarde, acordar tarde. Ó, pensamento negativo, ansiedade e até mesmo depressão. Por incrível que pareça, isso é um estudo americano, tá, amados? Né? Eu vou deixar na descrição depois do vídeo todas essas fontes que eu estou passando aqui na mensagem de hoje para você depois conferir que isso é uma realidade. Então assim, são estudos, são comprovações, né? Então se acordar uma tarde, me trazendo mau humor, pensamento negativo, não consigo nunca dizer coisas positivas, não consigo nunca sequer abrir a boca para agradecer, tem alguma coisa que está errada, querido. E precisa ser corrigido com quem? Com o pastor Alex? Não, com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? E eu, como eu disse para você que há uns tempos atrás eu acordava à tarde, eu digo para você, realmente isso é verdade. Você fica de mau humor, né? Vem um monte de pensamento negativo. Isso é uma realidade, amados, que eu vivi na minha vida. Mas quando você começa a acordar cedo, começa a pegar aquele horário que talvez você não acordava antes, você vai sentir uma satisfação tão grande, você vai conseguir agradecer mais a Deus pelo dia, as tarefas vão fluir, as coisas vão ser feitas com um nível de perfeição que até então antes você não conseguia fazer. E aí eu quero citar o texto, né, para a gente já terminando, de Provérbios capítulo 31.
no verso de número 10 em diante. Dificilmente uma pessoa depressiva acorda cedo. Dificilmente, amados. Dificilmente uma pessoa que acorda tarde, ela vai acordar com um humor bacana. Você pode reparar isso, né? Não acorda bem, amados. A pessoa acorda de mau humor, às vezes nem dá o bom dia, né? Nem sequer dá um bom dia. Porque ela acorda, às vezes tem coisas para fazer, ela vai fazer nas pressas as coisas, irritada ou irritada, né? É complicado, irmãos. Mas a palavra de Deus não deixa passar nada, né, irmãos? Esse texto que nós vamos ler fala da mulher virtuosa. Mas nós poderíamos dizer também que o varão tem que seguir na mesma pegada. Porque tanto o varão como a varoa precisam ser proativos. Olha o que diz aí. Porque se um é proativo e o outro não, isso dá uma desigualdade muito grande, amados. Se os dois são proativos, meu irmão, eu me lembro logo daquela passagem da torre, que o povo era tudo junto, tudo unânime, Torre de Babel, e Deus teve que intervir, falou, se esse povo quiser se juntar para fazer coisa errada, eles vão fazer, porque eles estão muito unidos. Imagina o casal se juntando para fazer coisas boas e proativas. Como é que as coisas vão fluir? Eu sei que nem sempre é assim, irmãos, mas vamos ficar com a palavra de Deus que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. E ela nenhuma fazenda faltará. Ou seja, ela administra, ela edifica a casa. Olha que maravilha. 12. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho, trabalha de boa vontade com suas mãos, né? Você vê que isso já é um exemplo de uma pessoa proativa, né? A pessoa faz com amor, que nem a irmã falou ali, a pessoa faz as coisas com amor, ó, de boa vontade. Olha que maravilha. É como um navio mercante. De longe ela já traz o quê? Traz seu pão. Ainda de noite, ou seja, cedo. Jesus acordava e ainda estava escuro. A mulher virtuosa, ela já acorda cedo, o sol nem raiou ainda e ela já está de pé. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas. Olha só a proatividade. É claro que aqui se trata de uma mulher nobre. Esse texto fala de uma mulher nobre, né, ao tal ponto que ela tinha servas, mas não é porque ela tinha serva que ela cruzava o braço, não é porque ela tinha pessoas que trabalhavam na casa dela, cruzava o braço, muito pelo contrário, já acordava cedo, já dava as tarefas. Olha aí, ó. Versículo 16. Examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela tinha aqui, o texto 16 mostra a habilidade que essa mulher também tinha na questão financeira, educação financeira, né? Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece-os, ou seja, trabalha, cheio de disposição, ó. Cheio de disposição mesmo, amados, né? Você consegue ver isso muito, né? Mulheres que têm muita disposição, né? E às vezes tu vê os caras que não trabalham com disposição não, meu irmão. A mulher trabalha mais esforçada, tá correria para tudo quanto é lado, e o camarada lá mal sabe fritar um ovo, né? Isso não é normal, amados. Sinceramente, irmãos, tem que ter a proatividade para os dois, senão vai dar ruim. Sempre dá ruim. Ó, no versículo de número 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, ela tem disposição, meu irmão, não importa o momento. A lâmpada não se apaga de noite, ou seja, está ligada à proatividade. Estende as mãos ao fuso, né? Está falando de trabalho, e as palmas das suas mãos
pegam na roca, ou seja, trabalho, muito trabalho. 20, abre a mão ao aflito e ao necessitado estende. Ou seja, ela ainda tem um dom de socorrer as pessoas, de ajudar as pessoas. Olha só que qualidades aqui tem, e a gente aprende com esta mulher virtuosa da Bíblia. Olha o verso 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ou seja, não importa, e o tempo fechou, o negócio está ruim, meu irmão, ela já tem tudo preparado. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, vende-o, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes. A força e a glória são as suas vestes. E rindo-se do dia futuro. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão. É forte, Brasil. Não come o pão da preguiça. Você vê que a preguiça realmente, amados, é um pecado que às vezes não é falado, mas é, amados. Isso arrebenta com a casa, arrebenta com o lar, amados. Levanta-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. E enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem nas portas as suas obras. Fique em pé, por gentileza, irmãos. Fala da mulher virtuosa, mas o varão precisa ser um varão virtuoso. Tem casos que existem mulheres que trabalham em casa, cuidando da casa, do lar, trabalham fora e ainda conseguem cuidar de suas casas, irmãos. E às vezes tem homens que não dão valor a isso, querido. Não ajudam suas esposas em casa. Não pode, amados. Tem que ser proativo os dois. Se a Escritura me mostra os benefícios do milagre da manhã, e é um milagre porque realmente a vida da pessoa muda. Se você cumprir na rixa tudo que está sendo dito aqui, não tem como tua vida continuar do mesmo jeito. Você pode ter certeza disso. É um segredo que a Escritura está revelando. É um segredo que o próprio Mestre Jesus te ensinou e te mostrou. Oh, Deus amado. Que assim seja feito, ó Mestre dos Mestres. Nossa vida, Senhor, tem sido tão corrida, Pai. Nos ajuda a remir o nosso tempo. Acordar cedo para te louvar, meu Deus. Acordar cedo já dando louvores a Ti, Senhor Jesus.
Oh, como o Senhor é bom, meu Pai. Que essa mensagem alcance os corações, porque em primeiro lugar ela busca o reino de Deus acima de tudo, irmãos. Você precisa ser proativo. Essa é uma maneira também de combater o mal. Amados, é incrível como está tudo na natureza, irmãos. Você vê pelas plantas que existem plantas medicinais. Você vê que a vitamina do sol, ela é poderosa para combater até mesmo a depressão, vitamina D. É incrível como ela entra no ser humano. É incrível como existem coisas naturais que curam, amados, que despertam. Oh, glória ao teu nome, meu Deus. Eu quero ser mais proativo na tua presença. Amados, tem caso da pessoa ter preguiça de vir para o culto, irmãos. Tem pessoas que dizem assim: estou com preguiça de ir para o culto. Amados, isso é terrível, irmãos. A pessoa com preguiça de levantar e ir para o culto, irmãos, isso não é normal, irmãos. Não é mesmo. Isso vai pesar, irmãos. Isso pesa na conta do juízo, querido. Tem lugares que as pessoas estão caminhando quilômetros para sequer encontrar uma igreja para congregar, irmãos. Não deixa, a preguiça está tomando simplesmente para orar. Não consegue orar por causa da preguiça. Não consegue ler a escritura por causa da preguiça. Repreenda isso em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, se levanta em oração e clame a Deus, porque isso também é um espírito mau que está impedindo um monte de coisa na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, que sejam libertados os pensamentos, os corações em trevas, pensamentos depressivos, pensamentos negativos. Em nome de Jesus, vem para o sol da justiça. Se expõe agora ao sol da justiça. Ele é o libertador da tua alma, da tua vida. Clama ao Senhor, abra a tua boca e clame a Ele. Senhor, eu não quero continuar assim, eu não quero procrastinar não, meu mestre. Ensina esses valores para a tua família. Leva isso para dentro da tua casa. Leva isso para dentro do teu lar. Leva as boas práticas da palavra de Deus. O meu Jesus tinha o hábito de acordar cedo. Vou ter esse hábito também. Começa a clamar nesse sentido, querido. Tu vai ver que o teu dia, ele vai render muito mais. Você vai ver que você vai conseguir, quando começar das 10 horas da noite, meu irmão, você não vai sofrer com insônia.
Vai bater o sono em você, você vai dormir igual uma criança. A noite vai ser uma criança para você no sono. Você vai acordar, mas não vai acordar rabugento de mau humor, vai acordar com alegria. Vai acordar com uma alegria tão grande. Oh, glória a Deus! Glória ao teu nome, Senhor. O maior professor do mundo é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, que ali tem tudo que a gente precisa. Tem resposta para tudo, irmão. Tudo que você pode imaginar. Tudo que o homem precisa está ali. Tudo que o homem precisa está na palavra de Deus. Então não deixe de buscar, não.